Olá, pessoal! Hoje é a aula sobre o sistema esquelético. O sistema esquelético, como vocês podem ver aqui no slide, é constituído por ossos e cartilagem. Ou seja, o sistema esquelético, ou sistema ósseo, ou esqueleto, como você quer chamar, ele é formado por ossos e cartilagem. Então, o primeiro mito aqui que a gente quebra é que o sistema esquelético, ou esqueleto, é formado apenas por ossos. Ele é formado por ossos e cartilagens. Alguns anatomistas, se você for ler algum atlas, alguns anatomistas, em alguns atlas de anatomia, consideram também que os ligamentos fazem parte do sistema esquelético, certo? Então, se você ler algum atlas de anatomia e tiver os ligamentos também como parte do sistema esquelético, não estranhe, tá? Então, o esqueleto é constituído por ossos e cartilagens. O osso é um tecido conjuntivo rígido que compõe a maior parte do esqueleto. O que é um tecido conjuntivo? Para a gente entender o que é um tecido conjuntivo, geralmente a gente se fala isso na aula de histologia. Vou dar uma breve recapitulação aqui só para vocês entenderem. Quando nós olhamos para a menor unidade fundamental do corpo, a gente se depara com uma célula, que é a menor unidade fundamental do corpo, certo? Um conjunto de células, ou seja, várias células unidas, aglomeradas, formam um tecido. Aí vamos lá lembrar da aula de biologia. Um conjunto de tecidos formam um órgão. Vários órgãos, um conjunto de órgãos, formam um sistema. Então, no caso, para a gente entender o que é um tecido, o osso é um tecido conjuntivo, ou seja, um tecido é o quê? Várias células aglomeradas. Ele é rígido, como a gente sabe, ele é duro, rígido, e ele compõe a maior parte do esqueleto, ou seja, a maior parte do sistema esquelético é composta por osso. A cartilagem também é um tecido conjuntivo, de consistência semirrígida e flexível. A gente vai falar inicialmente apenas dos ossos, e as futuras aulas a gente vai abordar as cartilagens. As principais funções do esqueleto. Vou colocar aqui um pouquinho para baixo. As principais funções do esqueleto. Sustentação para o corpo, ou seja, o esqueleto sustenta o nosso corpo. O sistema esquelético, nesse caso, os ossos, sustenta o corpo, como se fosse um arcabouço. Se nós analisarmos as obras, vamos fazer uma referência aqui, uma analogia às obras, aquela parte estrutural, aquelas vigas estruturais que sustentam as colunas, é como se fosse o nosso esqueleto para o nosso corpo. Então, ele dá sustentação. Ele protege os órgãos vitais, como, por exemplo, a caixa torácica, que é composta pelo externo, pelas costelas e pela coluna torácica. Essa caixa torácica que a gente tem aqui na área do tórax, ela protege os nossos órgãos, como coração e pulmão. As vértebras, ela possui um canal chamado de forame vertebral, que passa, que é a medula espinhal. A medula espinhal passa por dentro das vértebras. Então, os ossos, eles protegem os nossos órgãos também, os nossos órgãos vitais. Os ossos também servem como base de alavanca. Quando a gente for estudar o sistema muscular, vocês vão ver que os ossos servem como alavanca, ou seja, os músculos são inseridos nos ossos e quando eu tenho uma contração muscular, eu tenho um movimento ósseo, beleza? Ele armazena minerais, principalmente cálcio e fósforo, e também é um suplemento de novas células sanguíneas, ele produz células sanguíneas. Tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas. O ser humano adulto possui 206 ossos, certo? Então, o ser humano adulto possui 206 ossos. O esqueleto, pessoal, é dividido em duas partes, tá? O esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Nessa aula, nós vamos falar apenas do esqueleto axial. O esqueleto axial, ele consiste nos ossos do crânio, na caixa torácica e na coluna vertebral. Então, essa imagem que vocês estão vendo, aqui a gente tem o crânio. Vou piscar aqui para vocês. Aqui a gente tem o crânio, certo? Aqui a gente tem a caixa torácica. E toda essa parte aqui é a coluna
vertebral. Então, o esqueleto axial significa eixo, parte central, é formado pelos ossos do crânio, caixa torácica e coluna vertebral. Vou mostrar outra visão aqui para vocês no software do esqueleto axial. Então, pessoal, aqui eu tenho todo o esqueleto, como vocês podem ver. Eu tenho um esqueleto completo aqui. O esqueleto axial é esse esqueleto que está em azul, certo? Como vocês podem ver, ele é formado pelos ossos do crânio, pela caixa torácica, que é formada, a gente vai ver mais para frente, externo, costelas e coluna torácica, e por toda a coluna vertebral. Então, pessoal, o esqueleto axial ele é formado pelos ossos do crânio, caixa torácica e coluna vertebral. Toda essa parte em azul. E o restante? O restante é o esqueleto apendicular, certo? Os ossos do crânio é dividido em 3 partes, tá? Então, a gente já está olhando agora o esqueleto axial. A gente dividiu o esqueleto em axial e apendicular. O axial é formado pelos ossos do crânio, pela caixa torácica e pela coluna vertebral. Então, agora a gente vai ver quais são os ossos do crânio, quais são os ossos da caixa torácica e quais são os ossos da coluna vertebral.